Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez vamos resolver o exercício de número 25. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: crie um programa que leia o tamanho de 3 segmentos de reta, analise seus comprimentos e diga se é possível formar um triângulo com essas retas. Matematicamente, para 3 segmentos formarem um triângulo, o comprimento de cada lado deve ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então vamos à tela do Visual. Eu vou começar renomeando meu algoritmo para algoritmo 025. A função dele vai ser detectar potencial triângulo. Autor sou eu, Iago Franklin. Seção de declarações não vamos utilizar, a data já está correta e vamos ao início do algoritmo. A primeira coisa que eu preciso fazer é perguntar o comprimento dos 3 segmentos, certo? Então vamos aqui utilizar o escreva para interagir com o usuário. Qual o tamanho do primeiro segmento de reta? E isso eu vou armazenar dentro da variável S1. E eu preciso fazer isso mais 2 vezes para os outros 2 segmentos, porque o triângulo tem 3 segmentos. Então, qual o tamanho do segundo segmento de reta? Vou armazenar isso dentro de S2. Qual o tamanho do terceiro segmento de reta? E vou armazenar isso dentro de S3. Bom, feito isso, agora eu preciso criar uma condição básica para ver se atende determinada regra. E é aquela estrutura que a gente já viu em outros vídeos, né? Que é o se condição então. Se essa condição for atendida, eu quero que ele execute determinado código. Então, vai executar o código 1. Caso contrário, eu quero que ele execute o código 2. Depois disso, eu fecho o fim C. Aí acaba que eu encerro o ciclo. E que condição é essa? Bom, o enunciado diz que, matematicamente, para 3 segmentos formarem um triângulo, o comprimento de cada lado deve ser menor que a soma dos outros 2 lados. Então, a gente pode criar aqui a condição de que S1 deve ser menor do que a soma de S2 mais S3. Então, isso daqui é uma condição. Mas não tem que ser apenas essa, tem que ser outras. Os outros lados também têm que estar envolvidos. Então, S2 deve ser menor do que a soma de S1 com S3. E para o S3 também é verdade. Portanto, S3 deve ser menor do que a soma de S1 mais S2. E perceba que eu estou utilizando o E, porque eu quero que todas essas condições sejam verdadeiras para que a regra funcione. Então, tudo isso daí sendo verdade, eu quero que ele execute determinado código, que no caso eu quero que ele mostre uma mensagem, né? A mensagem vai ser: os segmentos podem formar um triângulo. Caso contrário, caso essa regra não seja atingida, né? Não respeite essa regra, eu quero que ele mostre os segmentos não podem formar um triângulo. Então, aparentemente está tudo certo, vamos declarar as variáveis, que serão S1, S2 e S3, todas elas serão do tipo real. Agora vamos pressionar F9 para executar o nosso código. Qual o tamanho do primeiro segmento de reta? 5, digamos que é 5. Qual o tamanho do segundo segmento de reta? 3. Agora, o terceiro segmento de reta, para que seja um triângulo, deve ser maior do que, menor na verdade, do que a soma de 5 mais 3. Por exemplo, eu vou colocar 4. Então, isso daqui pode formar um triângulo. Os segmentos podem formar um triângulo, porque a soma desses valores é maior do que o terceiro lado. Ou, de outra forma de falar, o terceiro lado é menor do que a soma dos outros 2 lados. Agora vamos executar um outro exemplo. Digamos que vai ser 5 mais 3. E agora o terceiro lado vai ser maior. Vai ser, vamos colocar aqui, 18. Os segmentos não podem formar um triângulo. Por quê? Porque um dos lados é maior do que a soma dos outros 2 lados. Agora vamos executar mais uma vez. Vamos colocar aqui 80, 5 e 60. Os segmentos não podem formar um triângulo, por conta que não atendeu essa regra aqui, que é uma regra matemática.
Então, mais um algoritmo resolvido e te vejo no próximo vídeo.